E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal no YouTube do Professor Renatão. Hoje iniciamos aí nossa série de vídeos a respeito do caminho da aprovação, o seu material mais completo para você memorizar conteúdos para concurso público. O que é esse caminho da aprovação? Cara, esse caminho da aprovação é uma apostila física, você recebe aí na sua casa pelo correio, com frete grátis, pago pelo professor Renatão. Nesse material, nessa apostila, você também recebe, tá? Junto com a sua apostila Mapa Mental, você recebe um QR Code, tá? Nesse QR Code você consegue assistir a aula sobre aquele assunto, beleza? Algumas aulas são sobre o conteúdo em si, outras aulas são sobre o mapa mental apresentados para vocês, tá? Também tem alguns conceitos ali importantes para você se situar. Então, um material completo para você conseguir a sua aprovação em vários concursos públicos. Esse material serve para todo e qualquer concurso público que você for prestar. Como que você vai fazer? Você adquirindo o material Caminho da Aprovação Mapas Mentais, você vai fazer uma análise com o seu edital, né? Vamos supor, meu edital está cobrando direitos individuais e coletivos. Então, você vai lá na parte de direito constitucional, vai olhar os direitos individuais e coletivos e vai treinar aqueles mapas mentais. Lembra que eu já falei nos outros vídeos aqui no meu canal? O importante do mapa mental é a sua prática, certo? Independente se você fez ou não o seu mapa mental, o importante é que você precisa praticá-lo. Só estou dando uma olhadinha aqui no meu retorno. Som, fechou. O importante do mapa mental é você praticar ele, tá? Você visualizar ele várias vezes para no dia da prova, ou você só fechando os olhos, você tem aquela imagem perfeitamente para você acertar a questão, ou você consegue pegar e rabiscar aí todo o mapa mental ou uma parte dele para acertar a sua questão, beleza? Logo abaixo do vídeo tem um link, tem mais informações, tem meu WhatsApp, tem meu site, tem tudo que você precisa saber a respeito desse material Caminho da Aprovação Mapas Mentais. Cara, entre em contato aí que, olha, é pica da galáxia esse material, beleza? E se depois dessa aula você gostar desse vídeo, cara, inscreva-se aí no canal no YouTube do Professor Renatão, compartilhe o vídeo com seus amigos, esmaga o like com força, qualquer dúvida você pode e deve, mas deve mesmo, daqui ó, do fundo do meu coração, deve deixar nos comentários aí pra gente, beleza? Nós vamos falar da administração pública em si. O que é administração pública? Cara, a administração pública, ela é todas as instituições diretas ou indiretas que fazem com que o nosso país funcione, tá? Ela é um conjunto de órgãos e entidades para o funcionamento do Brasil, do Estado, do município ou do Distrito Federal, tá? A administração pública, ela é dividida em dois segmentos, podemos dizer assim, sentido formal e o sentido material, conforme está aqui para você, ó. Sentido material, objetivo ou funcional, tá? É a própria administração em si, é quando ela executa suas atividades finalísticas, tá? Fomento, intervenção, serviço público, polícia administrativa, tudo isso é no sentido material. E a gente tem também a administração pública no sentido formal, sentido orgânico ou subjetivo. É muito comum vir nas provas assim, a administração pública em seu sentido subjetivo, em sua forma subjetiva, também é bem cobrado, tá? Ela é feita pela administração pública, certo? A administração pública, conforme eu falei aqui, ó, ela pode ser direta ou a indireta. A indireta, a gente tem um outro mnemônico aí para você, é a chamada fase, fundação pública, autarquia, sociedade, economia mista e empresa pública. Olha aqui, ó, isso aqui está dividido aqui para vocês, ó, porém a ordem está um pouquinho trocada, beleza? Então o que você tem que entender aqui? A administração pública em sentido formal é a própria administração em si. Essa própria administração ela pode ser direta ou indireta, e a indireta tem um mnemônico aqui para você. A administração direta, União, Estados, Municípios, Distrito Federal. Ok? Beleza, então, sigamos. A administração em sentido formal, ela também pode ser caracterizada por um conjunto de órgãos ou pessoas jurídicas, exercício da função administrativa. Lembrando que isso não é uma aula
de direito administrativo. Isso são pontos importantes para você acertar as questões na prova. E a administração pública em sentido formal também se materializa aí pelas políticas públicas, né? As políticas aí voltadas para a sociedade, para as classes menos favorecidas. Vamos lá então, ó. Sigamos então, continuamos a falar aí da administração pública, tá? Quais são os princípios da administração pública? Os dois principais princípios: supremacia do interesse público sobre o privado. O interesse de todos é maior do que o interesse de uma só pessoa física ou jurídica, uma empresa, uma entidade, certo? Indisponibilidade do interesse público. O interesse público é maior. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digam ao povo que eu vou fazer aquilo, tá? Contextualizei uma parte histórica para você aí entender os dois princípios da administração pública. Então ela é baseada praticamente nesses dois princípios: supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Ele não pode ser negociado, sempre será o que é mais importante para a sociedade, para a coletividade, ok? A administração pública, ela também tem as suas atividades atípicas e típicas, tá? A administração pública típica, atividade que ela faz de full, original, né? Arrecadação, fiscalização e controle, né? Você vai lá na prefeitura pagar o seu IPTU, os agentes de trânsito fazem a fiscalização, certo? Os órgãos fazem o controle, órgão sanitário e tal, e por aí vai. Quando esses órgãos eles fazem uma função que não é deles, eles estão desempenhando as suas funções atípicas, ok? Vamos supor, a administração pública ela faz a arrecadação, a prefeitura faz a arrecadação ali, tá? Que é o que ela consegue pagar, fazer as estradas, proporcionar aí uma cidade limpa, uma cidade certinha para todo mundo. Mas a função dela principal é administrar, certo? Arrecadar o dinheiro e aplicar bem o dinheiro. Mas ela também tem as suas funções atípicas, né? Funções que não são as funções principais dela, mas ela também tem que desenvolver, tá? Tipo aqui, ó, saúde, educação, pesquisa e por aí afora, ok? São coisas que a administração não faz originariamente, mas precisa fazer, beleza? A administração pública, a gente também tem mais duas características, tá? Quando ela se baseia em órgãos públicos, o que a gente precisa decorar, tá? Isso aqui é um curso de decoreba. Órgãos públicos não têm personalidade jurídica, ok? Órgãos públicos não têm personalidade jurídica. E a administração pública, ela é desenvolvida por agentes públicos, tá? Os agentes públicos, eles podem ser a pessoa física, certo? Permanente ou temporário, que é concursado, servidor de carreira, ou uma pessoa que está ali transitoriamente desempenhando aquela função, beleza? Os agentes públicos, eles exercem atividades estatais, certo? Para os órgãos ou para as entidades da administração pública, beleza? Então, mais algumas informações importantes aí para você a respeito da administração pública. Agora a gente vai falar um pouco aí a respeito dos órgãos públicos, tá? Os órgãos públicos, eles são um resultado da desconcentração, tá? Então, olha aí, ó, o que é um órgão público? É um resultado da desconcentração. A administração direta não quer fazer, passa para alguém. Como a gente já viu, eles também são sem personalidade jurídica e não têm direitos e não têm obrigações, tá? Ele pertence a uma entidade, realiza as atividades da entidade, pode ser uma pessoa jurídica, beleza? Então aí para você entender quais são as características dos órgãos públicos, tá? Os órgãos públicos, eles também não possuem patrimônio, eles são geridos aí por contrato de gestão, tá? E esse contrato de gestão é feito através dos seus administradores. E os órgãos públicos, eles também estão ligados diretamente, eles estão em imputação à pessoa jurídica que eles estão ligados, né? Os servidores estão diretamente ligados àquele órgão que ele está ligado à administração, tá? Tudo isso se chama responsabilidade objetiva do Estado, ok? Isso aí a gente vai ver em um outro momento, mas então essa ligação toda do agente, do servidor público ao órgão e à administração direta, quando acontece um sinistro, é chamada de responsabilidade objetiva do Estado, ok?
Bom, pessoal, essa era a primeira aula aí a respeito do nosso caminho da aprovação, mapa mentais, caminho da aprovação. A gente se vê aí na próxima aula. Até mais!